Olá e bem-vindo ao canal Amoras e Mirtilos. Eu sou a Irene e hoje vou mostrar-te como podes fazer um semifrio de queijo Quark. Esta é uma receita que eu já faço há bastante tempo cá em casa. Inicialmente comecei por fazer apenas o queijo Quark misturado com a gelatina como um lanche para o Hugo. E porquê? Porque o queijo Quark tem bastante proteína e é aconselhado, ou deve-se consumir mais proteína quando nós estamos a tentar ou perder peso ou pelo menos tentar manter uma dieta e tentar manter o peso. E então essa mistura de queijo Quark com a gelatina dá um lanche bastante bom porque fica uma espécie de pudim. E houve uma altura que eu me lembrei que podia acrescentar àquele pudim uma base e em vez de fazer em taças individuais, como eu costumo fazer para os lanches, fazer numa forma grande e transformar num semifrio. E foi exatamente isso que eu depois comecei a fazer e todos cá em casa gostam realmente muito. Podemos fazer com gelatinas de vários sabores, neste caso vou fazer com a gelatina de morango e depois vou também acrescentar uma calda de frutos vermelhos. Para fazer este semifrio, vamos precisar de alguns ingredientes, não são muitos, vamos precisar, claro, de queijo Quark. Esta é uma embalagem de 500 gramas do Lidl. Depois vamos precisar de manteiga, apenas 80 gramas. Vamos precisar também de uma embalagem de bolachas digestivas, de 2 embalagens de gelatina light, neste caso é de morango, mas pode ser do sabor que gostares mais. E por fim, para fazer a calda, vamos precisar aqui de frutos vermelhos. Estes são congelados, mas se preferires utilizar frescos, também é possível. A receita divide-se em 3 fases. Primeiro, fazemos a base do semifrio, com a bolacha e a manteiga. Depois vamos fazer o semifrio em si, com o queijo Quark e com a gelatina. Vamos levar ao frigorífico e só depois, quando estiver já bem consistente, é que vamos preparar a calda com os frutos vermelhos para depois colocar por cima e, antes disso, obviamente, desenformar o semifrio. Portanto, vamos começar por preparar a base. E para a base, o que é que nós precisamos? Precisamos de picar a bolacha, que neste caso, como eu disse, eu faço a base com bolacha digestiva e misturo manteiga para depois ficar consistente, mas, por exemplo, se quiseres realmente uma receita ainda mais fit e mais saudável, podes, por exemplo, fazer uma base com frutos secos, com tâmaras, que fica o docinho e também dá alguma consistência para agarrar depois os frutos secos picados. Eu gosto mesmo desta base assim com a bolacha e é isso que vamos preparar. Vou então começar por picar aqui a bolacha. Vamos colocando a bolacha, depois quando ela estiver já desfeita, vamos colocando na taça, que é para depois então irmos misturar com a manteiga. Ora, vamos aqui continuar. Já temos a bolacha toda picadinha, agora vamos só acrescentar a manteiga. Eu já, entretanto, derreti a manteiga, são 80 gramas de manteiga, derretia no micro-ondas, é uma coisa relativamente rápida, e agora vamos misturar com a bolacha. Depois de bem misturada a bolacha com a manteiga, vamos colocar na forma. A forma ideal para fazer este tipo de sobremesas são estas formas assim de aro amovível, em que a parte de baixo sai, porque depois facilita quando nós queremos tirar a parte de baixo para depois conseguirmos cortar bem à fatia a sobremesa. Estas formas são realmente o ideal. Vamos então colocar a bolacha e a manteiga aqui e vamos assim, com a ajuda da colher, colocar a bolacha mais para baixo, para ficar assim bem amachucadinha, e convém ter
Convém ter atenção às bordas da forma, para depois, quando nós colocamos o quark e a gelatina, que é uma coisa líquida, não cair pela volta da forma. Quando a base estiver o mais direitinha possível, vamos levar ao frigorífico para enrijecer. Passamos agora à fase 2 desta receita, que é a mistura de gelatina com o queijo quark. Vamos então começar por preparar a gelatina para depois acrescentarmos o queijo. Então precisamos de 2 embalagens de gelatina de morango, que vamos colocar aqui nesta taça. Vamos juntar. Vamos então acrescentar a água a ferver. Para mexer bem a gelatina, eu costumo sempre usar uma vara de arames, que depois também vai ajudar a misturar melhor o queijo quark. Então, e vamos aqui juntar a gelatina. E agora vamos misturar bem, e para isso realmente a vara de arames é bastante boa. A gelatina já está bem misturada com o queijo quark. O queijo quark já não apresenta grumos, não vemos assim aqueles pedacinhos de queijo aqui assim nesta mistura. Vamos deixar arrefecer um bocadinho, porque a água estava a ferver e isto ainda está muito quente, e depois é só juntar, acrescentar à forma que está no frigorífico. Aqui temos a forma fresquinha. Vamos agora acrescentar o queijo quark e a gelatina. Agora, com cuidado, é levar a forma novamente ao frigorífico, e eu gosto normalmente de deixar ficar durante uma noite inteira, ou seja, cerca de umas 8 horas mais ou menos. Obviamente que podes deixar menos tempo, talvez aí umas 4 horas, e já consegue ficar bastante bem solidificado, depende da tua disponibilidade. Eu gosto de fazer sempre este tipo de sobremesas à noite, que é para depois deixar a sobremesa no frigorífico, para ela solidificar, e depois no outro dia de manhã poder fazer então a parte de cima, que neste caso será a tal calda de frutos vermelhos. Vamos passar agora para a terceira fase, que é fazer a calda de frutos vermelhos. Para isso vamos precisar dos frutos vermelhos, que neste caso são congelados. Eu não tenho assim uma quantidade certa, ponho uma cheiazinha de frutos vermelhos, é um pouco ao gosto de quem faz a receita. Vamos precisar também de um pouco de água, não é preciso assim muito, é só para ajudar a que os frutos vermelhos vão macerando. E se quiseres, podes colocar uma colher de sopa de açúcar. Eu costumo colocar açúcar branco. A calda é mesmo muito fácil de fazer, que só temos que misturar o açúcar com os frutos vermelhos e a água, e deixamos estar em lume forte durante cerca de 12, 15 minutos. Vamos primeiro desenformar o semifrio desta forma de água movível. Vamos lá ver se isto nos sai bem. Está um bocadinho agarrada, mas... Ora, aqui está o semifrio todo solidificado. Agora vou colocar neste prato. Está ótimo, é exatamente assim que deveria ficar. Agora vamos colocar a calda de frutos vermelhos por cima. Vamos então aqui colocar. Isto depois, obviamente, que depende muito do gosto de cada pessoa. Podemos gostar de mais calda por cima, de menos calda. Eu gosto de muita, porque já deves ter percebido pelo nome do canal e pelo nome do blog que eu adoro frutos vermelhos. Portanto, gosto mesmo muito da calda aqui por cima, e acho que fica bastante bem com o morango da gelatina do semifrio. E temos o semifrio pronto. Se quiseres, e como a calda esteve a arrefecer ao ar, podes levar ainda durante cerca de meia hora ao frigorífico para ficar fresquinho, como estes dias de calor intenso pedem. Se não, é só pegar nele, levar para a mesa e servir. Gostas de vídeos de receitas? Se sim, deixa a tua opinião nos comentários. Espero que tenhas gostado do vídeo.
E se sim, não te esqueças, faz um like, deixa um comentário para eu saber a tua opinião. E se ainda não o fizeste, subscreve o canal e carrega na campainha para ativares todas as notificações e seres a primeira a saber quando sai um novo vídeo. Obrigada pela tua companhia e até à próxima. Beijinhos!